Então, agora eu vou passar também a palavra pro Guilherme Brausen. Então, tá contigo aí, Guilherme. Certo. Eu vou estar apresentando, então, um pouquinho da questão do impacto que o isolamento tem para os diferentes grupos, né? A Regiane já trouxe, né, que tem várias conformações familiares, né, e o isolamento ele vai ter um impacto diferente para cada conformação, né? E é importante que a gente tenha em mente que, de acordo com a idade da criança, o impacto que a pandemia vai ter, o impacto que o isolamento vai ser diferente. Eu vou apresentar quatro grupos etários. Primeiro, educação infantil, crianças de 0 a 5 anos. Pensar um pouquinho, né, o impacto que o isolamento pode ter para essas crianças. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre as crianças escolares, idade escolar, os adolescentes, por fim, falar dos adultos. Quando a gente pensa em educação infantil, crianças de 0 a 5 anos, né, a gente fala muito hoje no novo normal, né? Mas se a criança ela tem 3 anos, 2 anos, não tem novo normal para ela. O normal é o que ela está vivendo, né? Então, ela vai viver um novo normal quando acabar a pandemia, quando a gente puder ter contato de novo. A criança ela está vivendo já. Essas crianças, a realidade delas é essa. É esse isolamento, é ficar em casa. E quando a gente pensa na questão de desenvolvimento cognitivo das crianças, a criança ela tem uma grande plasticidade cerebral. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem uma grande capacidade de aprender um monte de coisa nova. Ela tem uma capacidade de se adaptar a situações do jeito que, que aparecerem para ela, né? Aí no caso da criança, tá? Essas crianças novinhas de 0 a 5 anos, esse é o normal. O que elas estão vivendo hoje, esse isolamento é o normal. Porém, o que a gente tem que entender que para a criança se desenvolver, ela precisa interagir com outras pessoas, com outras crianças, tá? A escola ela cumprir esse papel de permitir que as crianças socializassem, uma criança puxasse a outra para cima, né, pudessem estar aprendendo juntas. Uma outra questão muito importante para o desenvolvimento das crianças é a linguagem. Enquanto nós adultos conseguimos pensar em silêncio, né, ler um livro só na nossa mente, para a criança, muitas vezes a fala vem emendada já com o pensamento. Ela fala e ela escuta a própria fala para poder estar assimilando de novo ali, entendendo as coisas que ela está falando. Nesse sentido, e a criança estando isolada socialmente e não tendo ninguém para falar com ela, isso acaba bloqueando em parte o desenvolvimento dela, a capacidade dela de estar se adaptando ao meio. Tá? E a interação que a criança ela vai ter com os adultos não é a mesma interação que ela tem com outras crianças. É importante para o desenvolvimento da criança, nesse início da infância, que ela possa ter contato com outras crianças. Tá? De modo prático, o que a gente pode fazer enquanto adultos, enquanto pais, né, para ajudar essas crianças? É falar com elas. Tá? Não adianta a gente simplesmente botar YouTube lá, é bom, né? Às vezes é bom, né? Fica quietinho ali, fica bem mais tranquilo. Mas, se a gente quer que ela se desenvolva, a gente precisa falar com elas, conversar. Tá? Elas têm essa demanda de interação. Né? Elas têm essa demanda de que alguém ajude elas a atingir seu pleno potencial e além daquilo que ela pode descobrir sozinha. Tá? Indo agora para o outro grupo. Essas crianças, então, o normal para elas, já nasceram na pandemia, o normal para elas é essas condições, elas vão aprendendo a viver com isso. Quando a gente pensa em crianças com idade escolar, a gente está falando de crianças que iam à escola, conviviam com os amigos, né? E aí tem um baque, tem um corte ali, ó. Não pode mais. Não pode mais falar com os amigos, não pode mais ter contato direto com o professor, esquece de brincar de jogar futebol, esquece de brincar de pegar, e mesmo agora, quando voltou às aulas, né, pega, pega não pode, né, é complicado, e vai dizer para uma criança que não pode, né? Uh, enfim, o impacto para essa criança é diferente, né? Ainda mais que essas crianças elas estão numa idade, por estarem em idade escolar, elas estão buscando aprender uma série de capacidades. E aí entra uma outra questão, né, que eu lembro quando eu era professor,
lá no estado, no estado e no município também, em Porto Alegre, né? Eu continuo sendo professor hoje, mas de adultos de nível universitário. Lá em Porto Alegre, no fundamental, eu às vezes queria dar 10 para o pai das crianças, né? Tinha uma mãe que eu adorava, né? Sempre que a filha dela ia para aula e eu não passava a matéria no quadro, essa menina falava, professor, escreve aqui no quadro que não deu nada, senão a minha mãe vai brigar comigo, né? Eu queria dar 10 para essa mãe porque ela acompanhava a filha, né? Ela cobrava. E hoje em dia, com a pandemia, isso é uma coisa que todo mundo está sendo forçado a fazer, os pais estão sendo forçados a fazer, né? Então, uh, essas crianças, elas estão numa idade escolar, elas têm que estar aprendendo, têm que estar desenvolvendo capacidades, e não estando em contato com o professor, isso fica bem mais complicado, né? Os pais, eles se forçam a voltar, ter que dar mais atenção para o filho, e para o pai também não é fácil fazer isso, né? Vamos pensar, o pai trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, e aí nem sempre é fácil, tá? Tenho 4 crianças em casa, né? 3 estão nessa fase aí, nesse contexto aí de escola, né? De escola remota. E aí não é tão simples assim estar acompanhando ainda mais 3 turmas diferentes, né? Mas é importante, é essencial. O que nós podemos fazer para essas crianças é estar dando esse apoio, especialmente por estar em idade escolar, né? Porque vai chegar uma hora, e eu não quero nem ver como vai ser isso, vai chegar uma hora que todas as crianças vão voltar para o presencial o tempo inteiro, e aí os professores vão ter que dar conta de tudo aquilo que ficou para trás, né? E aí vai chegar o Enem, e aí chega o vestibular, e aí vão ter que dar um jeito, né? Então, o que nós podemos fazer para essas crianças? A gente tem que tá dando apoio. Isso não é por causa da pandemia, tá? O sonho de qualquer professor, a maior alegria de um professor é que os pais vão lá e acompanhem diariamente, cobrem o filho, né? Isso é uma coisa que a gente pode estar aprendendo com a pandemia também, mudando nossos hábitos enquanto pais responsáveis e dando mais atenção mesmo para a educação das crianças. Pensando nos adolescentes agora, e depois eu finalizo com os adultos. A adolescência é uma época da vida da criança, enfim, da pessoa, que ela passa por uma série de mudanças. Algumas mudanças importantes pelas quais ela passa é que o adolescente ele passa a ter noção de não apenas que ele vê os outros, mas ele passa a ter noção de que ele é visto também, né? Então a criança está acostumada a ver os pais falando, ó, aquele lá é gordo, aquele lá é magro, aquele lá é burro. E aí quando chega na adolescência, ele se dá conta, bom, assim como eu falo, devem falar de mim também. E na adolescência se ganha essa consciência, né? Se tem essa consciência maior de que a gente vê, mas a gente também é visto. E a própria identidade do adolescente é em grande parte feita, formada pela imagem que os outros fazem dele, né? O adolescente ele se enxerga em grande parte pela forma pelo retorno que ele tem da visão que os outros têm dele, né? E aí esse adolescente que tem um cérebro que está se desenvolvendo, que está levando ele para manter relações sociais, sair da família, sair só do convívio familiar e conviver com mais gente, explorar coisas novas, esse adolescente ele se vê numa condição de que não pode mais sair. Estamos no meio de uma pandemia, tem que ficar em casa. Então, por adolescente eu não tenho resposta. Para os outros lá eu dei ali umas dicas. Adolescente, ele precisa ter relação social, tá? É importante para ele ter esse retorno. Então, é importante, sei lá, participar de aula, conversar com outros adolescentes, tá? Outra coisa também na adolescência é que a gente não consegue refrear tão bem os impulsos ainda. A gente tem consciência, sim, das consequências que a gente faz. A gente tem consciência de que a Covid mata, a gente tem a consciência de que é perigoso, mas a gente tem também desejo de ir para a praça, né? E a gente vai. Então, uh, o adolescente já é complicado estar lidando, né? Porque é um monte de mudança, né? Com a pandemia ainda, com esse isolamento, tem o biológico puxando para querer se relacionar com os outros, em contrapartida o social fala, não, não pode. Então, enfim, né?
Adolescentes é mais complicada a situação, mas é importante que eles tenham essas relações, né, sociais, e temos que buscar formas para isso, nem que seja pela internet, Meet, enfim, a se reunir de vez em quando, com os cuidados, é importante. No caso do adulto, a situação ela é um pouquinho mais complicada, porque o modo com que o adulto vai lidar com a pandemia, com o isolamento, vai depender da formação que ele teve antes, né? Se eu sou um adulto que aprendi a ter autonomia quando era adolescente e criança, bom, a pandemia para mim pode ser maravilhoso, o isolamento pode ser maravilhoso. Eu consigo fazer tudo sozinho, consigo trabalhar em casa, consigo ler os livros, consigo estudar, é fantástico. Agora, se quando eu estava lá na escola, não parava quieto na cadeira, a professora vivia brigando comigo, eu não fazia uma coisa até ser mandado, estou isolado em casa. Para conseguir essa autonomia, para conseguir, é mais complicado, né? Então, no caso do adulto, o que complica mais ainda é que, por mais que a gente tenha uma pandemia, por mais que esteja o pessoal morrendo, e estão morrendo mesmo, tá? Não é fácil a situação, tem que trazer comida para casa. E aí, o que a gente faz? Né? Tem que se arriscar também. Então, não é tão simples assim, né? A situação de nenhum deles, né? Com as crianças é mais maleável, assim. Quando chega na adolescência e no adulto, ao meu ver, fica um pouquinho mais complicado, né? Porque tem essas outras dificuldades, né? Enfim, eu queria trazer aqui o modo com que cada faixa etária, cada pessoa vai conviver com esse isolamento é diferente, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. A gente tem uma tendência etnocêntrica, uma tendência a olhar só para a gente, achar que a gente é o centro do mundo, que as coisas acontecem sempre nos nossos moldes, mas não é sempre assim, não é bem assim.